Senhor nosso Deus, nós apresentamos a vida da tua serva na tua presença. Rogamos, Pai, a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito Santo capacitando a tua serva para trazer a palavra que tu queres para nós e dar-nos um coração pronto para ouvir a tua voz e disposição no coração para te obedecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se nós já fôssemos embora agora, acho que todos já fomos muito abençoados. Glória a Deus. E o pastor Edu tinha comentado que a Liliana ia vir, mas na hora de preparar a mensagem, a gente na nossa meditação esqueci que hoje ia fazer a comemoração dos professores e que a Liliana ia vir, mas o Senhor me esqueceu. Tá bem? Irmãos, sabe o que eu ia falar hoje? Sobre duas coisas que às vezes é difícil entender na nossa cabeça, mas hoje nós tivemos aqui um exemplo. Como juntar vida abundante, que o Senhor quer dar, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e o outro versículo é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque parece um Romeu e Julieta, mais ou menos. Romeu e Julieta é assim, você junta o queijo e a goiabada. O queijo é salgado, goiabada é doce, mas a mistura fica muito boa para quem gosta, né? Quantos gostam de Romeu e Julieta? Então, olha, se o Senhor falou, tem vida abundante que eu quero dar, está à disposição. Mas não é todo o pacote. Vida abundante não cai do céu, né? Tem, acho que a nossa parte. E até na nossa parte nós temos o Senhor para nos ajudar. Então Ele está desafiando para a vida abundante, mas diz: se você quer me seguir, esteja disposto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. E aí, nessas duas ideias, então, nos dois versículos, só quero dizer aqui, é João 10:10, que diz ali: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, né? E Lucas 9:23 é esse: se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga, né? O que é que tem, o que é que nos impede? Por que essas verdades às vezes a gente conhece, mas no dia a dia é difícil da gente colocar em prática, né? Eu acho que tem algumas coisas que o inimigo ataca para a gente vacilar, para a gente achar que é diferente disso, né? Uma das coisas equivocadas que o inimigo tem colocado é que vida abundante não tem sofrimento. Vida abundante igual a felicidade. E felicidade é ter vários momentos e momentos de alegria, mas sem dificuldade. E essa é uma grande mentira que Satanás tem enganado muita gente, não só a igreja, mas o mundo lá fora principalmente, achando que vai ser feliz. Olha, busque essas felicidades, seja na coisa material, busque felicidade em uma boa viagem de férias no resort, né, por exemplo. Seja feliz comprando coisas, seja feliz isso ou aquilo, para que você seja feliz. Vai em busca da sua felicidade. Mas olha, Deus sabe como Ele nos fez. Ele nos criou a semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo, que é relacionamento. As pessoas não são felizes se não aprenderem a se doar. Elas podem ir atrás de tudo que acha que vai trazer felicidade de maneira egoísta. O que ela vai encontrar? Um saco sem fundo, vazio, e um vazio maior ainda no coração. É como Salomão encontrou. Ele diz lá em Eclesiastes, está aqui, vamos abrir, Eclesiastes 9, 1 e 2. Ele pôde, não houve, acho que naquela época dele, um homem mais rico como ele. Prata era desprezada porque todos os utensílios ali que ele usava eram ouro. Ele pôde
ter acesso a tanta mordomia financeira, mas não foi bem aplicado. E o coração dele se encontrou vazio. Eclesiastes 9. Ah, não, desculpa, irmãos, é outro texto de Eclesiastes 2. Olha só, capítulo 2. O 9 é para outro momento. No 2, versículos 8, 9, 10 e 11. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, provine de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E olha o que ele achou. E eis que tudo era temporário, vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Se você lê o anterior aí no capítulo 2, quantas coisas que ele fez, quando ele faz tudo, ele diz, olha, não vale a pena, né? Mas tem uma coisa que vale a pena, e nós vimos aí: se doar, vestir a camisa e dizer, Senhor, eu estou para o que der e vier, seja o que for. Às vezes vai ser passar por lutas, porque Jesus falou, tome sua cruz. Mas o Senhor é aquele que vai ensinar você a carregar a cruz com alegria. E vai, no processo, mudando o seu coração. Ao final você vai olhar, nossa, valeu a pena, que bom que eu fiz aquela decisão algum tempo atrás, né? Então, irmãos, essa mentira, que vida abundante não tem sofrimentos, por quê? Outra coisa, sofrimento não é privilégio de algumas pessoas. Desde que você nasceu, está nesse mundo, não importa. Aí agora é Eclesiastes, capítulo 9, que diz ali, olha o que diz sobre o sofrimento. Eclesiastes 9, 1 e 2. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teve o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Olha que coisa. Peraí, opa, alguma coisa, não sei se na sua mente aparece a diferença. Ué, mas e o justo? O Senhor não guarda? O Senhor não poupa? Irmãos, o que Jesus falou? No mundo passais por aflições. Ele já avisou. Não é porque você é cristão, você está isento. Mas o que ele falou? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a diferença. Uma vez que estamos num mundo que jaz no maligno, né? O Senhor ainda é o Rei, os céus proclamam a glória de Deus, mesmo em silêncio, mas o mundo jaz no maligno. E porque há pecado, porque a maldade chega às vezes na nossa porta em forma de um assalto, chega na nossa porta em forma de uma desonestidade, de um patrão, de um empregado, algum companheiro que te puxa o tapete, não é? Isso está cheio. E a dor da perda. Quantos aqui já têm perdido pessoas? Seja morte, ou seja às vezes de relacionamento, seja de pessoas que afastam da família. Quanto isso machuca nosso coração. Irmão, sofrimento não é privilégio de alguns. Nós estamos sujeitos. Então, veja,
Que é essa mentira que às vezes vem na nossa mente. Olha, se você negar a si mesmo e tomar a cruz, você vai ter sofrimento. Olha, não faça isso. Isso é bobagem. Que fria você vai estar entrando. Mas é uma mentira do inimigo, porque é exatamente quando nós nos damos de todo o coração, nós também recebemos da parte do Senhor muito, muito mais do que pensávamos. Mas precisa ter fé, né? Precisa dar o passo, precisa vencer o medo, porque é o medo que nos segura. Medo do sofrer, medo, como falou, morte financeira, né? A gente tem medo, mas se a gente confiar e der o passo, e se o Deus Pai nos ajuda, sabe por quê? Eu fiquei pensando, outra coisa, como você pode confiar num Deus que entrega o seu próprio filho para morrer numa cruz? Você já pensou nisso? Esse é o mesmo Pai seu. Agora, se você pensar nisso, poxa, então Deus é muito cruel. Como Ele deixou fazer isso com o filho dele? Somente quando você se chega como aquele publicano que diz: ó Deus, se propício a mim, pecador. Quando você vê que de você não sai nada de bom e que você necessita da graça de Deus, e aí você descobre que o Senhor providenciou o Filho dele para pagar toda a sua culpa. Todas as suas dívidas já foram pagas em Cristo. E então, aquele sacrifício entra no teu coração e você fala: nossa, eu não mereço. Como foi alto o preço que o Senhor pagou por mim. Então aí, constrangido pelo amor, vamos perder o medo. Vamos perder o medo. Aquela mesma alegria que Paulo e Silas, chicoteados, com varas, aliás, com varadas, né? Na prisão, mas louvando a Deus. Irmãos, isso é vida abundante. Não é sem sofrimento, mas é um coração que aprendeu a atravessar com Deus e ter vitória. Glória a Deus por isso, né? Então, essas mentiras que Satanás tem colocado, olha, vida abundante não tem sofrimento, ou que sofrimento não faz parte da nossa vida. Faz, mas a diferença é você contar com o consolo de Deus, com o encorajamento de Deus. Uma outra mentira que Satanás tem colocado: eu tenho o direito de ser feliz. Então, aí eu começo a minha corrida para buscar a felicidade que eu acho a minha moda. Mas sabe, é isso aí, ó. Eu já falei, mas vou falar aqui de novo. Deus nos criou para amar a Ele e ao próximo. Se a gente sai desse rumo, a gente não fica feliz. Não tem jeito. Então, onde você está, você já está praticando, começando. Quem sabe Deus quer outros passos de maior desafio, de maior fé. Por quê? A matemática, temos duas matemáticas, né? Uma que a gente aprende na escola, que Deus também que inventou, né? Essa coisa exata, tudo. Mas tem uma matemática diferente de Deus, que é o seguinte: quanto mais você dá, mais você ganha. Você não perde. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, 24: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, você deveria estar dando, e você está usando para si, vai ser em pura perda. Agora, isso não é só coisas materiais, mas como aqui, né? Dar do seu tempo, dar do seu tempo de planejar, do que você está sonhando, do que você está planejando, tantas coisas, né? Dar do seu amor. E uma outra coisa, para cair nessa mentira aqui, você tem o direito de ser feliz e que deve buscar a sua felicidade, é que nossa vida foi comprada por um preço alto, que foi o sangue de Jesus, não é?
E em 1 Coríntios 6, 20, diz que nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Cristo no vosso corpo. Quer dizer, irmãos, que a vida não é sua. A vida, ela está sendo entregue como um mordomo para você cuidar, você fazer as escolhas. Mas um dia nós vamos prestar conta, né? Então, a melhor coisa é obedecer ao Senhor, né? E outra mentira diz que negar a mim mesmo é uma coisa ruim, eu não vou ter prazer, vai ser difícil, melhor viver como eu quero. E aí a palavra diz em Gálatas 5, 19 a 21, vamos ver lá, que fala qual é o resultado de você viver para si mesmo, que se você seguir a vontade da sua carne, o que é que você vai colher? Gálatas 5, versículos 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Primeira coisa que vai colher, se você andar segundo a carne, você vai perder a sua vida eterna. A segunda coisa é que quem segue a carne está indo em direção à sua morte. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer vida. Então, por isso que faz todo sentido vida abundante e negar a si mesmo, tomar a cruz. É uma mistura boa, Romeu e Julieta, né? Para que a gente experimente de fato vida em abundância. E para terminar, eu queria perguntar se você gostaria de aprender mais profundamente o que é negar a si mesmo. Talvez você já tenha uma caminhada de vida e você já tem algumas coisas bem firmadas no seu coração. Mas eu queria perguntar, se você tem um desejo, crendo nesta palavra que foi falada, que olha, tem vida abundante, mas precisa aprender a negar. E eu queria perguntar, você quer se aprofundar com a ajuda do Senhor em aprender a negar a si mesmo? Quantos gostariam? Eu sei que talvez pode ter, mas peraí, vai ter sofrimento? Será que com isso depois da manhã já vou ter uma aprovação bem cabeluda? Eu não sei, mas eu queria perguntar se você confia no Deus que morreu por você e quer lhe dar vida abundante, amém? Então, se você gostaria, eu queria pedir que você aí no seu lugar, você orasse e falasse: Senhor, me ensina a aprender a negar. Eu quero aprofundar um pouco mais. Me leva, Senhor, nessas águas. Talvez eu estou conhecendo um pouquinho, mas eu quero mais. Me ajuda, Jesus. Quando eu tiver medo, Senhor, me fortaleça, né? Me dá coragem, tira o medo, Senhor. Mas me ajude a avançar com fé. Amém? Vamos ter esse tempo de oração? Depois Senhor Jesus, muito obrigada, porque os planos que o Senhor tem são os melhores, Pai. Cada um está aqui. Muitas vezes, Pai, é o nosso próprio pecado, o nosso próprio egoísmo que nos atrapalha nessa caminhada. Deus,
O Senhor sabe, Pai, todos aqueles que oraram e que têm o desejo de aprofundar um pouco mais, Pai, no saber o que é, saber não só de mente, saber de coração, saber em vida, com experiência de vida, o que seja, Pai, negar a si mesmo. Senhor, fortalece a nossa fé, tira os medos, dá coragem, Senhor. Aumenta, Pai, essa fé em Ti, no Teu amor, para que possamos ser um povo corajoso em Ti, que com coragem se dispõe. Eis-me aqui para o que o Senhor quer, seja o que for, Pai. Ó Deus, fortalece cada um aqui, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada, Senhor, família representada. Muda, Pai, em nós o que está impedindo do Senhor trabalhar com mais abundância nas nossas vidas, Pai. Nós queremos mesmo, Pai, experimentar esta vida abundante, sabendo que sim, faz parte do sofrimento, sabendo sim, ó Pai, que precisamos aprender a negar a nós mesmos. Então nos ensina, Pai, muda o que precisa ser mudado. Nós queremos te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Amém.